ultrassonografia é uma ferramenta nova de avaliação, como eu já iniciei, e ela tem muita evidência, muitos artigos que podem estar nos auxiliando, né, para o entendimento do que vê. É claro que a literatura é vasta, a gente tem que também estratificar e saber a barreira, né, entre as profissões para que a gente entenda, mas o estudo, né, a literatura, às vezes, ela se permeia. A gente lê artigos de ventilação mecânica que muitos médicos leem, então a gente vai ver muito assunto de ultrassonografia que muitos médicos dentro da terapia intensiva, no contexto de avaliação de terapia intensiva e reabilitação, também vão estar utilizando. Então, os benefícios mais denominados da ultrassonografia, primeiro, o aprendizado fácil. Não quer dizer que é fácil que você vai sair dessa aula aqui agora, vai pegar o equipamento de ultrassom e vai conseguir utilizar isso, não é isso que a gente fala. O aprendizado fácil é que se você tiver uma pessoa que tem experiência ao seu lado, que tenha conhecimento sobre a técnica, ela pode te auxiliar, te ajudar para que você, em um mês de treinamento contínuo, né, o que a literatura traz, 25 a 30 aplicações de ultrassom, você começa a ter uma melhor sensibilidade, né, você começa a se tornar, assim, a ter a curva de aprendizado muito próximo de uma pessoa que já tem mais tempo. Então, os dados examinadores têm que ficar iguais, então, para isso, a gente precisa ter estudo, né? Investir bastante. A mesma coisa a gente faz aqui uma correlação com a ausculta pulmonar, com raio-x, né? Com qualquer exame de imagem ou que necessite de uma sensibilidade do autor, da pessoa que está utilizando. Porque se você pega um equipamento de ultrassonografia e coloca ele num mau posicionamento, a imagem vai ficar ruim. Então, é a mesma coisa que um estetoscópio. Se você botar o esteto num lugar ruim, você vai ter uma imagem ruim, ou uma ausculta ruim. E a mesma coisa que um raio-x, se o técnico de radiologia pegar o equipamento de raio-x e não botar uma penetração adequada, né, dos raios-x, ou botar de mais ou botar de menos, a gente vai ter uma visibilidade ruim do exame. Então, para isso também a gente vai ter que ter esse entendimento. Então, essa acurácia inter-examinador, existe essa questão, e existe a questão técnica, né, de utilização do recurso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas precisa de treinamento, precisa de estudo, né, para que a gente consiga chegar lá. É um método de avaliação muito rápido, então, por ser rápido, o paciente adentrou o UTI, você consegue fazer esse exame antes de colher um exame laboratorial e mandar para o laboratório, antes do raio-x chegar lá, antes de o paciente ter que se arrumar para ir para uma ultrassonografia, você consegue fazer o exame logo ali na UTI. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito prático, né? É não invasivo, não emite, então, também radiação, que já é um tema aqui, não emite radiação para o paciente, você pode fazer ele várias vezes, e ele fácil reprodução, né? Então, é isso que a gente fala. A partir do momento que todo mundo entenda como faz a técnica, facilita. Equipamentos são portáteis, né? Então, eles têm rodas, a maioria, os que são portáteis, e existe também na literatura, hoje em dia, dentro dos equipamentos, dentro dos recursos que podemos utilizar, os equipamentos ultra portáteis, que são equipamentos que se conectam com tablets, celulares e computadores, e eles são do tamanho de um celular, são equipamentos muito pequenos, né? Então, são equipamentos que você pode transportar facilmente, avaliar um paciente, sair, levar para o outro e avaliar, né? Fazendo a higienização, é claro. Aqui é dito como amplamente disponível, e é amplamente disponível dentro da rede hospitalar. A maioria dos hospitais tem equipamento de ultrassom, visto que o equipamento de ultrassom é muito mais barato que vários equipamentos, como equipamento de raio-x, como a tomografia, como outros equipamentos. Chega a ser mais barato que um equipamento de ventilação mecânica, né? Então, você tem como ter um equipamento de ultrassonografia, visto a importância que a equipe multidisciplinar tenha para esse exame, né? Ela, da radiação que a gente já falou, tem boa acurácia, como já falei, também permite diagnóstico e monitorização na resposta. Então, você pode observar, citando exemplos, observar, conseguimos ver uma atelectasia, fazemos técnica de fisioterapia para reverter aquela atelectasia e podemos reavaliar para ver se a resposta foi satisfatória ou não. Então, isso que é muito interessante também na ultrassonografia, que você consegue fazer o exame e logo depois já ter a resposta de o exame se foi revertido ou não, a depender da fisioterapia. E é isso que a fisioterapia busca, né? Essa questão dinâmica, essa questão cinesiológica do exame. A gente não tem a questão do ultrassonografia apenas para diagnóstico, apenas para visualização, observação e ver o que está acontecendo. E sim, a gente começar a trilhar técnicas que a gente possa trazer para o paciente benefícios melhores. Ela é de baixo custo, visto que se você já tem um equipamento, o custo é só
treinamento, né? Só a pessoa ter, mas para utilizar ela só basta de um gel, né? Então, se eu já investi no equipamento, eu já investi em formação, ali o resto para manutenção é muito, muito barato, né? Então, as imagens hoje em dia são disponibilizadas via online, então você pode baixar no seu equipamento e dali mandar conectar via e-mail, ou então via um pendrive, colocar no equipamento, baixar as imagens, ou se for no celular, você já tem as imagens ali no celular, então é fácil, né? Você não precisa imprimir como uma ultrassonografia, né, que as pessoas antigamente tinham aquelas imagens de ultrassonografia impressas para ver se tinha cálculos, para análise obstétrica, né, ver como está o neném. Então, hoje em dia, a gente não tem muito mais isso, a gente não tem mais essas impressões, não tem necessidade dessas impressões, só salvaguarda se você for fazer de uma forma diagnóstica a ultrassonografia e vai precisar que tenha anexa ao laudo a imagem para justificar para o convênio pagar. Então, isso é só uma possibilidade, mas muitos locais só o laudo já basta, né? Então, a ultrassonografia ela cresceu muito nos últimos anos, principalmente dentro da terapia intensiva. Existe já fisioterapeutas há mais tempo que dentro da terapia intensiva já utilizando essa ferramenta para reabilitação osteoarticular, né, dentro das clínicas. A fisioterapia dentro da terapia intensiva trouxe esse equipamento aqui no Brasil há pouco tempo, então eu fiz essa formação já tem 2 anos, e as pessoas da onde eu fiz o curso, que foi lá no Einstein, elas estavam ainda aprendendo. Então, alguns profissionais já tinham domínio, mas a maioria, então, lá no centro, que estava ensinando a fazer ultrassonografia, ainda tinha pessoas que estavam em curva de aprendizado. Então, isso é contínuo, né? Então, você não pode parar. A gente vai ter sempre, continuamente, profissionais se formando em ultrassonografia, né, pegando a formação, e essas pessoas vão ter que se atualizar e utilizar da ferramenta, né? Que ao longo do tempo, quanto mais você utiliza, mais técnica você tem, melhor resultado você vai ter de visualização. Então, o ultrassom ele foi crescendo na terapia intensiva graças a um autor francês, que é o professor Daniel Langenstein, e o seu grupo, né, Jean-Jacques Ruby e outras pessoas do grupo, eles começaram a utilizar a ultrassonografia para o pulmão. Por quê? O radiologista que utiliza da ultrassonografia, ele não tinha um entendimento que poderia ser visto alguma coisa no pulmão. Então, ele dizia que o pulmão, como ele é presente, a presença maior no pulmão é ar, a ultrassonografia, e eu vou mostrar para vocês por causa desse entendimento, não viria nada, só viria uma imagem preta lá dentro, que a gente diz como se fosse imagens anecoicas, visto que a gente só tem ar. E não é isso que a gente entende. A gente entende agora que artefatos que são gerados através de alterações patológicas geram para a gente imagens. Então, a gente vai correr atrás desses artefatos para que a gente consiga ver as imagens que tem dentro do pulmão e daí traduzir o que está acontecendo dentro desse órgão. Então, vários, até médicos que não utilizavam dessa ferramenta, como emergencista, intensivistas, pneumologista, e dentre os outros, aí eu falo a fisioterapia, começaram a utilizar dessa ferramenta. Insiro aí também enfermagem, nutrição, né? E muitos outros profissionais que educador físico já utilizam, né? Que vão utilizar essa ferramenta para que essa ferramenta sirva para a finalidade de cada profissão. Então, o médico tem uma finalidade, a fisioterapia tem sua finalidade, a enfermagem, cada um tem, mas a gente vai utilizar da mesma ferramenta. Então, o COFITO já libera a utilização desse recurso para a gente há muitos anos, né, para a finalidade de ultrassonografia cinesiológica. Nenhum fisioterapeuta vai ficar dentro de uma clínica dando laudo se tem pneumotórax, se tem derrame pleural, quantos centímetros. Isso não é um entendimento que a gente quer. A gente quer entender o que está ocorrendo dentro daquele órgão, poder tratar. Podemos dar laudos de ultrassonografia cinesiológica? Podemos. É diferente dos laudos diagnósticos médicos, né? Então, tem diversas evidências, e aqui eu trago algumas evidências baseados na fisioterapia, que são artigos só de fisioterapia, de ultrassonografia. Então, você vê que são artigos aí de 2014, né, que estão trazendo essas evidências, e ao longo dos anos foram publicados mais artigos, pediatria, em várias áreas, sobre o uso da ultrassonografia pelo fisioterapeuta dentro da terapia intensiva e também na reabilitação pós-hospitalização, né? Então, eu tenho que conceitualizar para vocês o que é ultrassonografia. Eu acho que vocês vão entender facilmente, visto que vocês estão na academia ainda, ou já no final da academia, mas eu faço uma correlação da ultrassonografia com a ultrassonografia terapêutica que nós utilizamos. É o mesmo estilo de condução de onda, a gente emite a onda do mesmo jeito, só que a ultrassonografia diagnóstica, vamos dizer assim,
a gente vai ter o que? A recepção dessas ondas. Ela vai retornar para o transdutor, vai retornar para o probe, vai retornar para o cabeçote, como a gente fala, essa nomenclatura que a gente utiliza, transdutor, probe, que é o cabeçote, né, que a gente utiliza na ultrassonografia. Ele vai retornar e essas ondas, através da vibração nesse transdutor, vai captar através de processamentos eletrônicos nos cristais e vai transformar isso em imagens com pixel, né? Então, o pixel vai ser, cada pixel daquele vai ser a correlação de uma frequência de vibração que vai retornar para o transdutor. E isso vai formar aquela imagem, que são imagens que vocês vão começar a se adequar ao longo da aula aqui, são imagens de ultrassonografia. As ondas ultrassônicas são nada mais do que ondas mecânicas, então elas necessitam de quê? De um tecido para se propagar. Ela não se propaga no ar, né? Porque a gente não tem tecido. Então a gente tem a propagação em tecidos. Então ela precisa ter interferência tecidual. E cada tecido vai ter uma interferência diferente com essas ondas ultrassônicas, e daí vai traduzir para a gente imagens diferentes, tonalidades diferentes. A gente tem que entender um pouco sobre os princípios biofísicos das ondas ultrassônicas para entender um pouco isso, porque para a seleção que a gente vai ter daqui a pouco do transdutor. Qual transdutor eu vou utilizar para cada análise? Então, a gente tem um entendimento que o comprimento de onda, ele é inverso à frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Entendido? Então, a fórmula de frequência é essa aqui. A frequência, ela é inversamente, razão de 1, inversamente ao comprimento de onda. Então, a gente tem essa referência. Então, o que eu quis dizer aqui com isso? Que grande comprimento de onda vão gerar baixas frequências e, consequentemente, a gente vai ter análise de estruturas mais profundas. Pequenos comprimentos de ondas vão gerar alta frequência e, consequentemente, a gente vai ter análise de estruturas mais superficiais. Esse entendimento não é tão difícil na nossa cabeça, e vamos fazer a correlação aqui com a ultrassonografia de novo, terapêutica, que a gente utiliza. Quando eu tenho um equipamento de ultrassonografia que gera 1 MHz, eu entendo que esse equipamento vai servir para tratar estruturas mais profundas, músculos, articulações. É esse o entendimento. E quando eu tenho ultrassons de 3 a 5 MHz, eles são utilizados para fins de estética, para fins de estruturas superficiais. Então, eu estou falando de 1 MHz, que seria aqui nesse entendimento baixa frequência, estruturas mais profundas, 3 a 5 MHz, que seria, no contexto da terapeuta, da ultrassonografia terapêutica, alta frequência, tecidos mais superficiais. Então, é esse entendimento que você vai ter para que você consiga escolher seu transdutor. Dentre os conceitos, baixa frequência em megahertz seria de 1 a 5, moderada frequência de 5 a 10 e alta frequência acima de 10. Mas nós vamos encontrar na literatura a leitura de baixa frequência e alta frequência, porque alguns transdutores, eles vão correr entre a moderada e alta. Então, eles falam como baixa e alta. Eles não falam moderado nos transdutores. Mas você pode falar de uma forma conceitual correta que o transdutor não é de alta frequência e média frequência, visto que a gente tem um padrão definido pela física, né, sobre a questão das ondas ultrassônicas. Então, a gente precisa de tecidos para que tenha interferência, e esses tecidos ele tem que ter a capacidade de reflexão, que é um princípio que é necessário para que essa onda volte para o transdutor, que a onda tenha a reflexão, ele reflita e retorne para o transdutor. E, consequentemente, essas alterações de varreduras, principalmente no pulmão, a gente vai ter a presença de artefatos. Artefatos, elas podem ser benéficas, vamos dizer assim, podem trazer benefícios no diagnóstico, mas podem trazer erro no diagnóstico. Análises erradas podem trazer artefatos errados que vão gerar diagnósticos errados. Então, a gente tem que ter os artefatos certos, com a técnica certa. Quanto mais a gente utilizar de técnica errada, mais artefatos vão aparecer e, consequentemente, a gente vai ter uma leitura errada, né, da nossa avaliação. Então, o transdutor, ele tem que estar perpendicular. O posicionamento dele ao tecido é perpendicular. Ele não tem que estar nem inclinado, nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Ele tem que estar perpendicular, bem encaixado. E a varredura dele é perpendicular.
Então, a gente fala disso já quando a gente fala de ultrassonografia terapêutica. A gente não pode tirar o transdutor e ficar girando, porque aí a gente vai criar aquele mecanismo que a gente fala de quê? De cavitação, né, entre o gel, entre o tecido, né, que está ali fazendo aquela interface, que é o gel. Então, a gente não pode fazer isso, porque a gente pode ter imagens que vão retornar, que são imagens inadequadas. Então, o potencial que a gente precisa para o transdutor é de reflexão. A refração, a gente mostra aqui, já é a onda ultrassônica se chocando contra uma estrutura e ela tendo um espalhamento dessa, ela se distancia do retorno, ela não tem a perpendicular, né, a forma perpendicular de refração. Então, você tem refração, você perde qualidade de visualização. O espalhamento, um dos exemplos de espalhamento é tecidos metálicos, né? Quando você joga em tecidos metálicos ou tecidos com alta densidade, né, que vamos dizer assim, calcificações, às vezes a gente tem um espalhamento das ondas ultrassônicas e a gente não consegue visualizar muito bem aquele tecido em volta daquela imagem que a gente está querendo ter. E a absorção, que é vamos dizer assim, uma qualidade que tem em alguns tecidos, que eles vão absorvendo a onda ultrassônica, ela não retorna. Então, um tecido que é muito fácil de observar isso é a questão da gordura, né? A gordura ela tem uma possibilidade de absorção e, consequentemente, ao longo do tempo, ela vai atenuando a onda ultrassônica que ela retorna. O líquido também faz isso, né? Ele passa facilmente pelo líquido e ele pode não retornar, mas pode, se depois, por trás do líquido, tiver estruturas, a gente consegue observar as estruturas. Então, esses parâmetros são necessários quanto à frequência. A frequência de análise diagnóstica é entre mais ou menos 2 e 20 MHz, então a gente vai ter transdutores aí variando entre isso. É claro que tem transdutores com mais de MHz, que são para análise muito mais superficiais ainda, mas para a nossa análise de fisioterapia, a gente vai utilizar, dentro desse contexto da aula que eu estou trazendo agora, transdutores entre 3,5 e 12 MHz. Então, a gente vai conseguir ver todas as estruturas que a gente precisa com essa variação. A velocidade de propagação vai trazer para a gente a questão de quanto mais denso o tecido for, maior vai ser a velocidade de propagação. O que é isso? Exemplos, o osso. O osso ele é muito denso e a velocidade de retorno é muito alta. Então, todas as ondas ultrassônicas que se chocam contra o osso, ela retorna com alta velocidade, não tendo a possibilidade, então, de visualização atrás do osso. Ele cria um artefato chamado de sombra acústica por trás do osso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, os tecidos que têm menor densidade, como o tecido adiposo, a velocidade de propagação é menor, né? Então, ela é mais lento, a propagação. Quanto à interação do tecido, a gente tem uma nomenclatura que a gente fala sobre ecogenicidade. A ecogenicidade traz para a gente 3 definições, como a anecoica, que é a não presença de ondas ultrassônicas, né? Não tem refração de ondas ultrassônicas, então a imagem fica preta. A hipoecoica, a gente tem uma parte das ondas, elas retornam, refletem, então a gente vê tonalidades na escala de cinza. E as imagens hiperecoicas, exemplo, osso, calcificações, que elas vão ter imagens brancas. São imagens de alta densidade que voltam muito rápido. Então, eu falei sobre ângulo de incidência já, que você tem quanto mais perpendicular, importante, a atenuação, que é a perda de potencial, e a frequência de repetição de pulso, que é também outra frequência que a gente observa, a depender da qualidade do transdutor, ele vai ter repetições dessas ondas mais rápidas ou mais lentas, ou baixas, né? Mais rápidas ou mais lentas, e a gente vai ter, então, qualidades visuais diferentes. A ecogenicidade, como eu acabei de falar, é essa questão que tem esse espectro entre o branco e o preto, né? Então, a gente tem a anecoica, que são imagens pretas, hipoecoica, tonalidades de cinza, e hiperecoica, tonalidades em branco. Isso tem a ver com a velocidade de propagação do som. A maioria dos transdutores, eles estão calibrados numa velocidade de 1.540 metros por segundo de velocidade. Então, a gente tem estruturas dentro do corpo da gente, como o pulmão, que tem muito ar, que a velocidade é baixa, de 331, então a gente não tem visibilidade, fica imagens anecoicas, se tem somente ar, né? É claro que eu vou mostrar que tem outros artefatos que vão aparecer aí, que vão facilitar nosso entendimento. Então, a gordura, ela tem uma velocidade baixa,
1450, por isso que o tecido fica um pouco, né, um pouco difícil de se observar, a velocidade de propagação dele, a água, né? Então, e até você chegar a uma velocidade de propagação alta, como o osso, que tem 4.080 milissegundos de velocidade de propagação, então a refração é muito alta nesse tecido. Então, a gente vê aqui algumas alterações que aparecem. Aqui é uma imagem de ultrassonografia de pulmão, e a gente mostra aqui um dos artefatos, que é essa linha branca. Isso aí é um ultrassom de pulmão, já antecipo, né? Então, a linha pleural, por ser uma linha que tem a presença de ar comprimida, né? O ar que fica comprimido, ele tem uma alta refração, mas o ar que está livre no parênquima não tem. Então, todas as estruturas que tiver muito ar, enfisema subcutâneo, linha pleural, mucosa da via aérea superior, ela vai ter essa membrana aí que a gente chama, né, dessa linha hiperecoica, né, que é uma imagem branca, que é a linha pleural. Então, onde estão essas setas aí, amarela e vermelha, essa linha que está logo embaixo, branca, é a linha pleural. E ela cria um mecanismo de reverberação. Ela choca com a linha pleural e fica reverberando ao longo do tecido essas imagens que são as linhas A, que eu vou falar um pouco mais à frente, que são imagens de um pulmão, antecipando aqui um pulmão normal, não tem alterações patológicas aí, a gente está vendo a linha A, então, teoricamente, é um local que tem boa aeração. Outro artefato bem encontrado é a sombra acústica, já antecipei, atrás de osso a gente não visualiza nada, e visualiza o quê? Essa sombra. As costelas levam a esse formato. Então, quando a gente for avaliar o tórax do paciente, as costelas podem gerar sombra acústica, apagando o órgão por trás dela, e a gente não consegue observar o que está por trás. Ele atenua totalmente o som que está por trás do osso. O fluido, né? Exemplos aí, como dizer, um derrame pleural, cria essa imagem bem preta, né? Então, são imagens anecoicas, devido à presença do líquido, mas atrás delas a gente vê que ficou uma imagem bem branca, né? Até brilhosa demais, que é um artefato também, um artefato de reforço acústico que acontece por trás de líquidos. Então, a gente vê essa questão do reforço acústico. Então, no fluido, a propagação do som é muito, né, ela se propaga totalmente, não tem muita refração, ela só vai ter a visualização porque por trás do tecido, a gente tem outro tecido denso que está consolidado como uma pneumonia aí por trás desse derrame pleural, e aí consegue ter a visualização do tecido posterior. E a questão do hipoecoico, que está em tonalidades em cor de cinza, que a gente não, às vezes não consegue nem distinguir o que é um órgão e o outro, dependendo da mesma densidade que eles têm. A gente brinca aqui um pouco sobre os 50 tons de cinza, né? Que a gente vai ver cinzas aí nessa imagem, só cinza, e eu não consigo aí ver, isso aqui é o quê? Isso aqui é um fígado, isso é um parênquima de um pulmão, então a gente não consegue ter o delineamento dos órgãos e a gente não consegue ver as estruturas direito. Então, alguns órgãos, ele criam essas imagens que a gente chama de artefato de espelho, né, que são órgãos que têm praticamente a mesma densidade e aí, consequentemente, a gente não consegue ver a delimitação delas. Então, quanto mais mais preto será a imagem, ar livre, né, dentro do órgão, livre no órgão, a gente vai ter mais preto, e quanto menos ar eu vou ter mais branco. Então, a gente tem essa graduação que a gente tem a depender da interação do tecido. Esse esqueminha aí, ele mostra exemplos do pulmão. Então, uma visualização de uma área pulmonar normal, que só tem ar, que não tem consolidação, não tem líquido no pulmão, ela fica preta. E um pulmão como o de Sara aqui, que tá em branco aqui nessa imagem, ele tem um edema intersticial severo, edema pulmonar, preenchimento alveolar, ele fica branco. No meio do caminho aqui, a gente vê o preto e branco aqui, que eu já antecipo que essas linhas perpendiculares são as linhas Bs. A gente fala isso de lesões intersticiais mais leves ou moderadas, congestão, edema agudo, né? A gente observa isso. E aqui, na ponta do IK, a gente vê a escala em cinza, que são consolidações. A gente vê a imagem preta, né, anecoica, e por baixo dela a gente vê uma escala de cinza, que é uma escala de consolidação. A gente rodou para falar um pouco sobre qual transdutor escolher, por que transdutor vai me trazer melhores imagens. A gente tem a seleção, basicamente, para fisioterapia, dentro da terapia intensiva e até no âmbito da reabilitação cardiovascular, esses 3 transdutores, né? O transdutor linear, ele é um transdutor que vai ter uma alta frequência,
consequentemente, eu vou ter uma visualização de estruturas menos profundas, foi aquilo que a gente falou, ela é inversamente proporcional, então, quanto maior a frequência, menos penetração, mas eu tenho mais qualidade visual. O curvilinear aqui, ou o convexo, como é falado também, ele é de baixa frequência, consequentemente, eu tenho mais profundidade, mas menor qualidade de imagem. E esse outro aqui, que é o setorial, que é muito utilizado para análise cardíaca, mas pode ser utilizado também para análise pulmonar ou pleural. Ele tem baixa frequência também, mas ele tem essa vantagem de fugir das costelas, e aí você consegue observar melhor o órgão, né, que está abaixo, que tipo, exemplo, o coração. Então, a gente tem esses 3 transdutores que são mais utilizados na terapia intensiva, então, o probilinear, convexo setorial. Linear, a gente vai avaliar o quê? Pleura, músculos superficiais, órgãos superficiais, nervo, questão vascular periférica, é esse transdutor que a gente vai ter. O transdutor convexo a gente vai servir para análises pulmonares de músculos mais profundos, né, como o diafragma, para avaliação diafragmática da expansibilidade, da excursão diafragmática. A gente vai usar o transdutor convexo. Para eu ver a espessura do diafragma, eu uso o linear. E o setorial, que é uma análise mais cardíaca, mas a gente pode utilizar ele tanto para ver pleura como pulmão também, é um transdutor que pode ser utilizado. Então, quanto mais nitidez eu tenho, menor profundidade eu tenho, e quanto mais profundidade eu tenho, menor nitidez. Essa balança aí tem a ver com a escolha do transdutor que a gente vai ter. Então, aqui é um transdutor linear. A gente vê nessa imagem aqui da letra A, essa última linha que tem aí é a linha pleural. Eu praticamente não vejo parênquima pulmonar, né? Na imagem B aqui à direita, eu estou vendo ali o 3 como linha pleural também. Acima do 3, logo aquele tubinho que tem logo, já antecipa ali o diafragma. Então, a gente vê tecidos superficiais, né? Aqui você fala, Marcelo, você falou que tinha melhor resolução, é porque as imagens não estão muito boas, mas eu vou mostrar imagens melhores ao longo da aula. E se eu vou usar um transdutor convexo, aquela primeira seta lá em cima é a linha pleural. Então, eu tenho uma profundidade muito maior. Então, eu estou vendo aí parênquima pulmonar. Então, a escolha do transdutor vai ser isso. Qual órgão eu vou querer ver, qual a profundidade que eu quero ver desse órgão, e aí a gente vai ter essa definição. Então, a orientação do probe, ele também tem a ver com a imagem que a gente vai observar, é claro, a orientação que a gente observa. Então, o transdutor ele pode ser feito de uma forma longitudinal, né, ou pode ser de uma forma vertical, ou chamada também de oblíqua, né? Então, a gente consegue fazer 2 análises pulmonares sem sentido diferente. Aqui a gente tem uma imagem longitudinal à esquerda e à direita oblíqua. Então, a linha pleural vai ter uma interseção entre ela, que é as costelas, quando a gente vê da forma longitudinal. A costela vai apagar a linha pleural. Então, ela não fica linear, como na imagem aqui, oblíqua. A oblíqua, você foge das costelas. Você está vendo interacostela, né? Você vai botar o transdutor nesse sentido, entre as costelas. Então, consequentemente, eu vou só ver a linha pleural. Eu não tenho uma sombra acústica atrapalhando a imagem. Então, a gente tem 2 sentidos aí de observar vários órgãos. A gente pode observar de forma longitudinal ou oblíqua a maioria dos órgãos. Uma observação que a gente tem é sobre a orientação do transdutor. A orientação do transdutor para o sentido de todas as análises que a fisioterapia vai fazer, vai ser esse sentido que eu vou fazer aqui agora, que é o sentido anatômico. A cardiologia utiliza o transdutor inverso, devido ao órgão que ele quer utilizar, devido às câmeras que ele quer observar, elas são inversas. Então, tem a avaliação no sentido cardiológico ou no sentido anatômico. E no sentido anatômico, eu coloco essa marquinha que tem no transdutor aqui, que a gente chama de probe marker, né? Essa ranhura que tem para o lado esquerdo ou então para o lado sentido cranial. Então, ele tem tanto um sentido anatômico. Se eu botar o oblíquo, ele vai ficar do lado, voltado para o lado, para o lado direito, né? Então, do paciente, do lado esquerdo, desculpe, é porque eu estou me vendo, né? Então, é do lado esquerdo do paciente, né? Do lado esquerdo, e a gente vai estar visualizando ele da esquerda. E, anatomicamente, no crânio desse paciente, eu vou estar utilizando esse probe marker voltado para o crânio. Então, esse probe marker, ele tem 2 sentidos. Você vai usar ele no sentido esquerdo
e no sentido cranial. E essa pontinha que aparece no exame, essa bolinha verde, ou então, às vezes, é uma letra, ou às vezes é um asterisco, ele sinaliza o que está à esquerda e o que está para cima. Então, a gente tem como entender o que está acontecendo na imagem. Porque muitas pessoas falam, Marcelo, o que é isso aí? O que está para cima? O que está do lado direito da imagem? O que está do lado esquerdo da imagem? O que a gente está observando? Então, a gente consegue ver através da imagem no sentido anatômico. Aqui tem um simulador que vale a pena para quem quiser copiar esse link, e aí você tem como dar uma observada nesse transdutor, qual o melhor formato, qual as alterações patológicas. É um canadense ele, né? É bem interessante. Então, como segurar o transdutor? Eu tenho que segurar o transdutor bem seguro, para evitar quedas, principalmente, porque esses transdutores são caros. Se cair, quebra o cristal e ele fica não funcionante. Então, ele tem que estar bem seguro, né? A gente tem algumas técnicas que a gente ensina no curso para ter mais segurança no transdutor, que é necessário, assim como também para ter uma boa adesão entre o tecido e o transdutor, para que evite que ele desprenda da pele ou que ele corra do local que você está observando, né? Então, ele pode sair do local por causa do gel, né? Você está olhando para a tela, olhando para o transdutor, ele pode correr. Então, você tem que ter ele bem fixado. Não é muito apertado, mas também não é muito folgado. E a gente tem duas modalidades ecográficas. A gente pode ter dois tipos de imagens observadas na ultrassonografia. A gente fala do modo B, que é o modo bidimensional, e o modo M, que é o modo em movimento. É o modo unidimensional. Então, eu vou mostrar imagens diferentes aqui. Aqui é um pulmão de um paciente normal, né? Já falou que é normal. E do lado esquerdo a gente vê o modo B, que é o modo bidimensional, que a gente vê de estruturas anatômicas no formato bidimensional. Então, a gente vê estruturas anatômicas. E do lado de cá, do lado direito, a gente vê o modo M, que é o modo movimento. É o modo que as estruturas, os órgãos estão se movimentando, se tem um movimento ou não. Então, a gente vê aqui, do lado do modo M, que essa seta branca que está aí, ela representa a linha pleural. E a correlação dela no modo M é essa seta branca mais espessa que separa essas duas estruturas aí, que é um sinal bem clássico, que a gente fala que é o sinal da praia, que está com essas setas pretas aí, né? Então, a linha pleural divide o que é o mar e o que é areia no sinal da praia, né? Então, é um sinal bem falado. Então, o sinal da praia abaixo é parênquima, é areia, e o mar é a parte de cima, né? É a parte que tem aí músculos, que tem a movimentação vascular. Então, ele é um sentido de movimento das estruturas. Mais exemplos aí de modo B e modo M. A gente vê que as setas que estão lá em cima, elas estão sinalizando as costelas, né? Então, as costelas, elas vão alterar aqui no modo M também. Você vai ver as imagens alteradas também no modo M por causa das costelas. Primeira linha vertical, horizontal, branca, é a linha pleural, e aqui a gente vê a linha pleural também do lado de cá, do lado com a seta preta. E no modo B, a gente vê outra seta lá embaixo, que é a linha A, que ela aparece também no modo M aqui, mas ela não está com outra seta. Não sei se vocês estão conseguindo observar que lá embaixo, na areia, a gente tem outra divisão, uma linha ali que está dividindo, que aquilo ali é a linha A também. Outros ajustes vão ser necessários para ser feitos no equipamento. Profundidade, brilho. Então, a gente vai ter que fazer ajustes para que o equipamento funcione bem e você traga boas imagens. Dentre a ultrassonografia pulmonar, a gente tem basicamente 10 imagens clássicas, que foi definidas pelo professor Daniel Lanchestrai. É claro que a gente tem muito mais imagens, muito mais sinais, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas que esses são os sinais mais clássicos. Vocês entendendo esses sinais, vocês já estão indo num bom caminho. Então, esses 10 sinais são sinal do morcego, sinal da praia, tem a setinha aí indicando, né? O lung slide, que é a questão da movimentação pleural. O sinal do trapézio, que é a separação entre as duas pleuras devido a um derrame pleural e cria uma imagem em trapézio. O sinal sinusoidal, que é visto no modo M, também do derrame pleural. São dois sinais que a gente observa, a gente soma os dois para definir se é derrame pleural. Então, a gente consegue observar através desse sinal sinusoidal. A consolidação, a gente vê imagens assim, em tonalidade cinza, que são bordeadas por um sinal que é o shed sign, que é um sinal de fragmentação, que é falado, né, que é esse sinal que faz a borda da pneumonia. Os broncogramas aéreos também, que aparecem nas imagens, que são essas linhas brancas que aparecem aí nas pneumonias e nas atelectasias. O sinal do cometa, que é
dito também como a linha B, sinal da estratosfera, que é um sinal que a gente vê o modo M, só vê o mar da praia, né? Então, é um sinal que a gente observa em pacientes que estão com pneumotórax. E o lung point, que é o local, o ponto de interseção entre um parênquima normal e um parênquima com um pneumotórax. Exemplo, assim, a gente pode dar. Então, a gente vê de um lado aqui, o ponto de interseção entre eles é chamado de lung point. Eu dei todas essas nomenclaturas, assim, de um formato, e vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, para criar um conceito. É claro que vai criar uma confusão na cabeça de vocês, mas já vai dar para vocês já um start do que é ultrassonografia, e ao longo do tempo vocês vão criando mais, vendo evidências, né, e vocês vão observando o que são aquelas evidências, o que está observando, né, e construindo isso, né. No final, aí eu vou fazer uma divulgaçãozinha de um Telegram que eu tenho e da rede social, porque isso facilita para vocês também estar acompanhando esse entendimento sobre ultrassonografia, e lá para frente vocês estarem fazendo a formação também, que é bem importante para que vocês ganhem mais conceitos sobre isso. As linhas AS, que a gente já falou, no ultrassonografia pulmonar, elas são a representação e a reverberação da linha pleural. Elas são linhas que vão representar aquela área que você está avaliando como a área normal, de boa aeração. Então, a gente tem aqui nessa imagem aqui a presença da sombra acústica das costelas, né? As costelas criam essas duas imagens, assim, anecoicas, que são a questão da costela, que ela, por trás dela, a gente não consegue observar nada. A linha pleural é a primeira linha de reforço acústico, ela é bem hiperecoica, e depois a gente tem a questão da reverberação dessas linhas. Então, a linha A, aqui uma representação do que a gente está observando ali. Então, a gente vê um transdutor convexo, né, para avaliar pulmão, a gente já falou sobre isso. Aí eu tenho a pele, o tecido subcutâneo, toda aquela imagem laranja, até aparecer a primeira linha, que é a linha pleural, que ela está sinalizada ali em amarelo, né, pelo esquema. As duas bolinhas verdes é a costela, e abaixo dela tem a sombra acústica, né, que a sombra está em azul. E as linhas vermelhas que estão no esquema são as linhas AS, né? Então, aqui a gente tem outro sinal, que é o sinal do morcego. O sinal do morcego também é visto em pulmões de boa aeração. A gente está vendo aqui que as asas do morcego, como o professor Daniel Lanchestein faz, é as costelas, né? A asa são as costelas, e a cabeça, né, o corpo dela é formado pela linha pleural. Então, a linha pleural é aquela primeira seta vermelha que está na imagem à direita, e a linha A é a seta azul. Abaixo dela a gente vê outras linhas A's, né? Então, a linha A ela vai aparecendo de forma replicada, né? Ela tem a reverberação da linha pleural. Então, ela vai reverberando e mostrando, a depender de qual profundidade você tiver de parênquima, ela vai estar aparecendo. Os asteriscos aqui na imagem B mostram a sombra acústica, e as setas amarelas lá em cima, aquelas linhas anecoicas ali, são as costelas do paciente. Então, aqui o sinal da praia, como eu falei, né? A questão do mar ali em cima e da areia embaixo, e a divisão entre a água e a areia é a linha pleural. Aqui são as linhas B, que a gente chama de linhas do cometa, né? Elas são linhas que representam para a gente alterações intersticiais, né? Elas podem ser alterações tanto alveolares, né, como de septo, né, interlobular, né? Então, elas podem representar o que está acontecendo dentro do parênquima do paciente. Então, quanto mais linha B a gente tem, a gente começa a observar alterações patológicas. 2 linhas B são aceitáveis. A partir de 3 linhas, a gente já fala como se aquela área já tivesse com alterações de aeração. A gente vê que alterações patológicas, como edema agudo cardiogênico, né? Pacientes com ICC, que estejam descompensados, pacientes com SARA, pacientes com fibrose, eles podem e devem aparecer com alterações, né, de linhas B. Alterações de espessamento de septo interlobulares, né, subpleurais, com consolidações subpleurais, aparecem as linhas B. Edema pulmonar, né, paciente com congestão pulmonar, aparece linha B. E a gente tem o aparecimento de falsas linhas B, que confundem a avaliação da gente, que são as linhas Z. Por que eu estou falando que são falsas linhas Z? Porque ali a gente está vendo as setas brancas, que são linhas A's. A linha B, ela tem que apagar a linha A. Se ela não está apagando a linha A, então, teoricamente, elas são linhas falsas, né? A gente chama de linha Z, que são artefatos, devido a avaliações inadequadas. Depois da linha A, que são a aeração normal, linha B,
que são edemas intersticiais, a gente vê as linhas C, que são consolidações. Elas não são propriamente de linhas, elas são áreas, né? Que a gente chama área C ou linha C. Então, a gente vê aqui na imagem, uma imagem aqui que eu digo para você que foi feita de uma forma ao contrário, né? Ela está na orientação cardiológica, porque do lado direito deveria estar o fígado e do lado esquerdo deveria estar o pulmão, entre a orientação que a gente tem anatômica, né? Cranial, caudal. Então, acima do crânio, do lado esquerdo, a gente teria o pulmão e abaixo a gente teria o fígado. Mas é uma imagem muito legal, muito interessante ver, porque ela tem muita coisa aqui. Só veja ela de forma inversa. Então, a gente tem o fígado, que está aqui em inglês liver, né? E na borda dele a gente tem o diafragma. Logo depois do diafragma tem os shared signs, que eu falei, que são os sinais de fragmentação. São sinais que aparecem em volta da consolidação. A gente tem um derrame pleural aqui, essa pleural é effusion, né, que é a derrame pleural. E a gente tem as linhas que estão dentro da consolidação, que são os broncogramas aéreos. Esses broncogramas aéreos podem ser estáticos ou dinâmicos. Eles ficam estáticos na atelectasia e são dinâmicos na pneumonia. Então, a gente tem como diferenciar o que é uma consolidação por atelectasia ou por pneumonia, a depender dessa análise do bronquiograma aéreo. Aqui a gente tem outro esquema de linha C. A gente tem ali em laranja o tecido subcutâneo e a pele. A linha amarela já é a linha pleural. Abaixo dela, toda aquela linha cinza, aquela imagem cinza ali que está destacada no esquema em azul, é consolidação, é uma grande consolidação. Né? A gente tem umas linhas brancas dentro dela, que são os broncogramas aéreos, e o que faz a borda da consolidação são os shared signs, que esse é o sign, que é o sinal de fragmentação. Como eu já falei no começo da aula, ar aprisionado cria mecanismo de hiperecogenicidade. Então, o enfisema subcutâneo que você esteja avaliando um paciente, um tórax paciente, e se tiver presença de enfisema subcutâneo, ele vai fazer essa irregularidade no tecido subcutâneo, que a gente é um sinal bem clássico, que a gente chama da linha E, que são linhas de enfisema subcutâneo. Então, ele atrapalha um pouco a visibilidade que está por trás dele. O lung point e o lung slide, que eu falei, dentre os sinais que o professor Langenstein falou, estão aqui. A linha pleural, ela tem que estar se movimentando, ela não é estática. Então, a gente vê aqui do lado esquerdo desse GIF aqui, a gente vê a linha pleural deslizando com a respiração. Ela vai para um lado e vai para o outro. Ela vai para o sentido cranial durante a expiração e sentido caudal durante a inspiração. Então, ele faz essa movimentação. E quando ela está sem movimentação, a gente fala que tem uma ausência do lung slide, né, um no slide. Isso pode representar alterações de pneumotórax. O ponto de interseção entre um local que tem deslizamento e o que não tem deslizamento, a gente chama de lung point, né? Então, esse é o sinal de lung point. O pneumotórax, ele se representa no modo B como uma imagem que acentua as linhas A. Então, a gente pode confundir, a gente pode olhar essa imagem e dizer, eu estou vendo linha A ali embaixo. A pneumotórax, ele reforça a linha A. E para que eu tenha uma definição melhor, eu boto esse paciente no modo M, e aí eu vejo o sinal da estratosfera, ou então algumas pessoas chamam de sinal de código de barra, né, que são esses sinais aqui, que é só a presença do mar, não tem areia, não tem parênquima, porque o parênquima está o quê? Comprimido, a gente só tem ar, então a gente fica só vendo essas linhas de movimento aí. Se eu vejo o local da interseção entre o que tem o slide e o não slide, aqui a gente vê o lung point. Então, eu boto no modo M e vejo que está aparecendo um lado o código de barra e o outro lado o sinal da praia. Então, esse ponto aí é o ponto de início, né? Então, o ponto onde está separando o pulmão, que está ventilando, e a área que está com pneumotórax. O derrame pleural, eu vejo o sinal do trapézio, como eu já mostrei para vocês. Então, a gente não consegue ver no ultrassom o que é pleura parietal e visceral, só que nesse momento eu vejo, porque tem líquido na pleura, então a gente separa a pleura parietal da pleura visceral e a gente consegue ter essa imagem de trapézio, né? Então a gente tem a imagem de trapézio e por trás de uma imagem de líquido, como eu já falei, a gente tem um reforço acústico. Então, atrás do trapézio que é visualizado, a gente tem uma linha, a gente tem imagem muito branca, que é o reforço acústico de uma consolidação, possivelmente, que está ali atrás, fazendo até a presença de linhas Bs. E quando a gente bota no modo movimento, a gente vê esse sinal com essas ondas, que é um sinal sinusoide, que é o líquido
né? Então, o pulmão está dentro do líquido e ele começa a fazer esse movimento, né? Em algumas imagens, a gente vê outro sinal, que é um sinal da bandeira, que a gente fala, que é um sinal de movimentação que a gente tem do pulmão dentro do líquido, né? A gente avalia o pulmão do paciente, não todo, a gente não faz rastreamento de todo o pulmão, então a gente faz a seleção de algumas áreas. Então, o LUS Score, que é utilizado, que é um dos protocolos mais utilizados na terapia intensiva para avaliação pulmonar, a gente faz a avaliação de 6 áreas, para que seja uma avaliação rápida e traga para a gente números, né? Então, a gente pega as 6 áreas que estão aqui definidas, anterior, superior e anterior inferior, lateral superior e lateral inferior, e posterior, superior e posterior inferior. Define essas 6 áreas, aqui embaixo tem um esqueminha, né? Um esquema aqui dos pulmões com um quadradinho. Nesses quadradinhos você vai botar a pontuação do LUS Score. Essa pontuação pode chegar a 18 pontos em cada hemitórax e 36 pontos total. Então, a gente vai avaliar essas 6 áreas aí destacadas nessa outra imagem e a gente vai dar a pontuação a depender do quê? A depender do que eu estou vendo em cada setor daquilo. Então, se eu estou vendo um setor que tem só presença de linha A, né, no máximo aparecendo 2 linhas B, né, eu boto 0 pontos para ele. Então, essa imagem A aqui, que está no canto superior esquerdo aqui, é uma imagem, né, de 0 pontos. Na imagem direita, logo do lado dele aqui, a imagem B, eu já tenho a presença de mais de 2 linhas B por segmento. Então, essas linhas B, elas não estão unidas ainda, como a gente fala, que são linhas coalescentes, que elas se unificam e ficam uma linha só. Elas estão aqui separadas, eu consigo distinguir elas, né? Então, a gente dá 1 ponto para essa área. Na imagem C, quando a gente vê que essas imagens, essas linhas B, elas se unificaram e formaram linhas B coalescentes, a gente já dá 2 pontos. E aí eu posso ainda destacar que nesse local pode ter pequenas consolidações. Então, a gente dá 2 pontos. Mas quando eu vejo áreas de grandes consolidações, quando são consolidações acima de 1 centímetro, a gente já dá 3 pontos. Então, a gente vai dar pontuação para cada quadradinho daquele que eu mostrei e a gente vai somar quantos pontos tem. Acima de 17 pontos totais no 2 hemitórax, já é um preditor de insucesso para o desmame. Então, a gente tem já essa referência na literatura. E abaixo de 13, é um preditor de sucesso. Então, se eu tenho abaixo de 13, eu estubo com mais segurança. E se eu tenho acima de 17, eu não estubo. Se eu estou entre 13 e 17, a gente pode pensar em estubar, já utilizando de forma preventiva de alguma técnica. Ventilação não invasiva, cateter nasal alto fluxo, ou alguma outra técnica que venha segurar esse paciente fora do ventilador. Então, essas 2 técnicas são técnicas preventivas para evitar a insuficiência respiratória, já num paciente que a gente sabe que é um grupo que pode evoluir para um desfecho desfavorável no desmame. Então, a gente tem a ultrassonografia que pode ser utilizada também para avaliação de intubações, né? Para avaliar se a intubação está correta. A ultrassonografia de vias aéreas fala sobre isso. Aqui a gente está mostrando uma imagem de uma intubação esofágica, né? Então, a gente tem 2 áreas circulares, uma é a traqueia e a outra é o esôfago. O esôfago, ela não tem essa característica circular, ele é enrugado e menor. Então, se a gente está tendo uma imagem dessa, a gente já observa que isso aqui está tendo uma intubação esofágica. Mais ferramentas de ultrassonografia, deixa eu correr um pouquinho, apesar que a gente começou tarde, só para a gente falar de tudo. Mais ferramentas que a ultrassonografia pode fazer é a ultrassonografia diafragmática. A gente tem esses 5 pontos que podem ser observados dentro da ultrassonografia diafragmática. A ultrassonografia diafragmática vai avaliar a espessura diafragmática, a gente vai fazer um freeze na tela e aí consegue fazer as medidas da espessura diafragmática e a gente utiliza também para ver a questão da expulsão diafragmática. A expulsão diafragmática vai ser avaliada na respiração normal, na inspiração profunda e no sniff test em pacientes colaborativos, e a gente vai ter essa diferença entre os 2 exames. Então, a expulsão diafragmática é um exame que vê como é que está a contração diafragmática, se o diafragma está funcionante ou não, mas ele também só pode ser utilizado em pacientes que estejam na ventilação mecânica no modo assistido ou então que já tenham sido estubados. Quanto a isso, a gente vai fazer a avaliação da espessura diafragmática nesses outros pacientes. Aqui um vídeo de uma avaliação de expulsão diafragmática. Deixa eu cancelar esse áudio aqui, mas eu acho que não aparece para vocês.
Isso aqui é uma avaliação, discussão diafragmática. A gente está vendo aqui o fígado e aquela parte bem branca ali é o diafragma. Aí a gente vê a zona de aposição do diafragma, a gente usa um transdutor convexo e vai ver essas excursões diafragmáticas, aqueles triângulos que estão sendo formados ali, é a inspiração e a expiração do paciente. Então a gente faz um freeze da tela e aí a gente faz o cálculo de alguns valores, alguns scores que dão, que é a questão da excursão diafragmática, é o tempo de inspiração, a gente vê quanto que tem de espessura ou de excursão diafragmática, está abaixo de 1 ou não, abaixo de 1 já é preditor de insucesso para desmame, então a gente tem alguns valores que a gente pode ver com a ultrassonografia. E a gente também tem a ultrassonografia apendicular ou periférica, ou de musculatura apendicular, que é da musculatura que a gente vai observar dentro da terapia intensiva da reabilitação. É claro que para o contexto de osteomioarticular, de pacientes, né, de clínica, eles avaliam tendões, avaliam como é que está a fáscia, avaliam os músculos todos, mas dentro da terapia intensiva a gente vai se deter a basicamente 3 músculos, né, que é o bíceps, o tibial anterior e o quadríceps, que são músculos bem funcionais que vão traduzir para a gente como é que está a qualidade e a quantidade muscular desses pacientes. Então, a gente tem como avaliar com a ultrassonografia esses valores aqui da ultrassonografia. Então, aqui a gente está vendo a área de secção muscular, que é esse RF, CSA, que é a área de secção muscular do reto femoral, a gente consegue observar no quadríceps. Ou eu consigo ver a espessura diafragmática, né, que está com essa seta aqui branca na imagem B. Então, a gente tem dois sinais para ser quantificado e rastrear isso ao longo do tempo nos pacientes. Né, eu posso ter o sentido que a gente pode fazer o sentido longitudinal, avaliação no sentido oblíquo ou transversal, né? E a gente pode ter no sentido aí longitudinal lateral, né, que a gente vai ver aí a questão do ângulo de penação. Essas análises têm que ser padronizadas, né, com medidas sendo feitas no mesmo local para que esse acompanhamento seja correto entre a equipe. E a gente, então, consiga quantificar quanto é que está essa musculatura. Então, nessa imagem aqui, eu boto esse RF aqui, é o reto femoral, o VI é o vasto intermédio, e ali do lado a gente tem o VL, que é o vasto lateral, e o vasto medial. Então, a gente tem a avaliação de vários músculos, né? A gente observa a questão do ângulo de penação do pedículo desse músculo, né? A gente consegue ver a questão de como é que está o fascículo do músculo, né? Se ele está mais angulado ou menos angulado. Isso tem a ver com qualidade de contração e qualidade de espessura muscular. Então, aqui é um músculo, ó, nessa imagem aqui, com pouca angulação, um músculo já lesionado, um reto femoral, né, já com menor amplitude, né, de angulação em pacientes críticos. A gente usa aqui para análise também do tibial anterior. Isso aqui é um tibial anterior, é bem fácil de análise, é um dos músculos mais fáceis de avaliar dentro da terapia intensiva, é bem legal de avaliar, porque a gente consegue ver a membrana interóssea dele, e os músculos, eles têm que ter essa análise junto dos ossos, porque existe uma escala de piora do quadro, né, de ecogenicidade do músculo, e quando esse osso desaparece, é porque o músculo está muito denso, não está nem deixando passar as ondas para que chegue no osso. Então, a gente vê que o músculo está perdendo qualidade de ecogenicidade. Então, de uma forma um pouco rápida, né, mas é só para uma introdução dos princípios dessa ferramenta para vocês. Aqui eu trago o meu Instagram e o grupo do Telegram. Eu tenho um grupo lá de ultrassonografia cinesiológica, ao qual eu publico diariamente vários artigos, e a gente discute um pouco sobre ultrassonografia lá. É bem interessante. E vamos abrir aí para pergunta, ver se alguém tem dúvida, se alguém quer falar algum comentário. Deixa eu voltar aqui para a apresentação normal. Deixa eu parar a apresentação. 33 pessoas, que bom. Deu bem, bastante pessoas aqui, que legal. Antes de iniciar as perguntas, eu queria novamente agradecer por essa palestra maravilhosa. Obrigado. Foi muito esclarecedora, eu creio que para todos que estão assistindo. E temos 2 dúvidas, Ok, que também vamos lá. são dos ligantes da Linficar, que a Ana Beatriz perguntou o seguinte: os sinais do morcego e o da praia geralmente aparecem em quais situações? O sinal do morcego
é um sinal que a gente vai observar sem alterações. Na verdade, a gente vai estar observando a linha pleural e a gente vai observar as costelas. É um sinal de uma avaliação longitudinal. Eu entendo que quando eu olho para uma ultrassonografia e vejo o sinal do morcego, eu estou vendo uma avaliação longitudinal do tórax. Ela não representa muito alterações normais, só se a gente entender que a linha pleural tem que aparecer a reverberação embaixo, que é a questão da linha A. Então, são linhas de normalidade. Já o sinal da praia é um sinal que a gente vê no modo M e é um sinal de normalidade. Então, é uma área de aeração boa. A gente vê a praia, né, que é a questão do movimento dos músculos, da linha pleural, dos vasos, e embaixo a gente vê o parênquima normal. Então, quando a gente vê o sinal da praia, aí eu posso afirmar que a gente está tendo um sinal de área com área de aeração normal. A gente dá dentro do laser score, eu daria 0 pontos para esse local. A outra pergunta foi de Lucas Sinésio, que perguntou o seguinte: a ultrassonografia poderia se configurar como um recurso complementar para avaliar os comprometimentos pulmonares observados na COVID-19? Sim, sim, fantástica pergunta. A gente tem diversos artigos sobre ultrassonografia em COVID. Agora deu um boom, né? Foi até bom isso para reforçar, né, para a gente. Existe evidências e muitas, né? Muitas delas correlacionando até a análise da ultrassonografia com a tomografia. Em locais que a gente tem a dificuldade do recurso da tomografia ou também de deslocar esse paciente, né, que é um paciente isolado, para um setor de radiologia para fazer a tomografia. Então, já existe uma correlação dos sinais de agravamento do paciente, a depender dos sinais que ele vai apresentando. Então, quanto mais grave esse paciente vai ficando dentro da terapia ou da COVID, vai tendo alterações de degradação do COVID, ele vai apresentando mais sinais na ultrassonografia pulmonar. E a gente tem como definir piora do quadro em relação à ultrassonografia, assim como a gente tem das imagens. Não quer dizer que ela seja definidor de conduta, né, de intubação ou não, mas que aquele paciente está tendo uma deterioração. Assim como também da melhora. A gente consegue ver a reversão desse quadro na ultrassonografia pulmonar. Então, é uma ferramenta fantástica. Locais que tivessem dificuldades em ter um equipamento como a tomografia, que é um equipamento caro, né? Se você tivesse um equipamento de ultrassonografia no bolso, seria muito bom para os pacientes. Tem um artigo bem interessante até, é um caso clínico, né? Na verdade, é um relato de caso, né? Que é uma enfermeira, foi na Alemanha ou na Itália? Acho que foi na Itália, que ela teve COVID e um médico amigo dela deixou um ultrassom ultraportátil na mão dela para ela ficar acompanhando as imagens e ela mandava para ele as imagens que ele falava, faça assim, coloque tal local, orientou ela e ela mandava as imagens para ele e ele foi fazendo um acompanhamento à distância dela, né, de ultrassonografia para ver se ela estava piorando ou não. Então a gente tem muitas evidências na literatura, a ultrassonografia pulmonar cresceu muito agora com COVID, né, a gente tem sinais bem clássicos que a gente observa, a gente não pode definir, eu não posso olhar para um ultrassom pulmonar e dizer, isso aqui é COVID ou não. A gente tem alterações que são como a tomografia. Como a tomografia, se vocês observarem lá a tomografia, eles falam imagens sugestivas de síndromes compatíveis com COVID-19. Né? Então, a gente também, na ultrassonografia, você pode observar sinais, que é espessamento pleural, que são consolidações subpleurais, aparecimento de linha B, até um quadro pior, que é um quadro de consolidação maior de que 1 centímetro. Então, esses são os sinais que aparecem na COVID-19 na ultrassonografia. Outra pergunta. A próxima pergunta foi feita por nossa coordenadora da Lificar, Jéssica Leite. Ô, Jéssica. Ela perguntou se o senhor teria conhecimento da existência de estudos com mobilidade diafragmática em pacientes com insuficiência cardíaca após o programa de reabilitação cardíaca. Tenho. Na verdade, tem um artigo muito bom que saiu aqui agora, em cirurgia cardíaca, excelente, saiu uma revisão. Eu até publiquei ontem ou anteontem, lá no grupo do Telegram.
esse artigo. É uma revisão que tem sobre a ultrassonografia em pacientes pós-cirurgia cardíaca, né? E ele faz o contexto da ultrassonografia, desde a ultrassonografia pulmonar até a ultrassonografia diafragmática. Além disso, a gente tem artigos até antigos, né, muito antigos, que falam da ultrassonografia, da excursão diafragmática, da movimentação diafragmática em relação à mobilidade diafragmática de pacientes cardíacos, né, pacientes com alterações cardíacas. Então, a gente tem valores de referência para pneumopatas, para pacientes de CC, para pacientes em reabilitação. A gente tem valores tanto para a população normal, como para valores para pessoas que têm alterações patológicas. Então, a gente tem muita evidência aí. É claro que, quando a gente fala de fisioterapia, eu falo de ultrassonografia muscular, né? Porque eu gosto de músculo, a gente gosta de músculo. É claro que dentro do TI, a gente está observando pulmão, a gente vê via aérea, dá para ver tudo. Mas a gente reabilita músculo, né? A gente reabilita o músculo diafragmático, a gente tem como fazer análise de diafragma, intercostais, musculatura abdominal, todos para isso tem valor de referência, peitoral maior. Então, a gente tem muito, né, muito artigo para isso, né? Então, a gente acho que fortalece isso. A musculatura apendicular é muito rico para a gente, né? Porque a gente consegue ver como é que está a nossa reabilitação motora, né? O que a gente está dando de estímulo, como é que está a questão nutricional desse músculo, como é que está a questão da espessura, se ele está ganhando ou não, ou se ele está perdendo ainda na fase de sepsis, né? Na hora que ele entra na UTI, que ele está muito grave, né? Então, é uma ferramenta de análise fantástica. Eu acho que, como eu comecei a aula, a gente está falando do futuro, mas o futuro já está aqui, né? O futuro não é muito futuro, ele já tem que começar a utilizar. É claro que existe a dificuldade de ter o equipamento, né? Então, a gente tem que ter o equipamento. Então, o equipamento ele pode ser adquirido, né? A gente conversa aí, várias pessoas falam, Marcelo, mas é caro, eu fiz divida por 5, divida com 5 colegas o equipamento, né? Então, é como se você comprasse um equipamento que várias pessoas, né? Eu não pego hoje e compro um ventilômetro sozinho, é caro um ventilômetro, né? Um espirômetro portátil é caro também. Então, você compra compartilhado, né? Então, é melhor, se eu tenho um espirômetro portátil, eu posso usar um dia, o colega usar no outro, né? Fazer uma escala do equipamento, tendo todo mundo. Então, são equipamentos caros, mas, assim, equipamentos ultraportáteis de ultrassonografia, eles estão em torno de 12, 15 mil reais, né? Não é nenhum absurdo. Um espirômetro digital é esse o valor, né? Então, a finalidade dele em trazer muito recurso de imagem para a gente é fantástica. Então, a gente tendo aqui no bolso, né, leva para atendimento domiciliar, leva para atendimento ambulatorial, leva para o hospital, né? Então, é uma ferramenta que eu acho que a gente tem que começar, tem que aprender primeiro, para depois investir em formação, para depois investir no equipamento. Eu acho que é isso aí. A gente precisa ter esse equipamento em mãos para utilização. É multiuso, né? O colega que falou aqui, né? Multiuso mesmo. Ele tem, né, o pessoal da urogineco já está utilizando, já tem fisioterapeuta urogineco utilizando, né? Já tem pessoal de esportiva, né, que trabalha com alterações de reabilitação osteomiarticulares, tem pessoal da estética já utilizando, avaliando camada, né, de tecido subcutâneo. Então, a gente tem algumas pessoas já utilizando esse recurso aí, e eu acho que é o próximo passo aí de investimento de cada um aí, é isso aí, é formação, né, e depois disso a gente tem que ter a questão da aquisição do equipamento, ou se tiver disponível, melhor ainda.